Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Em nome do grupo, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a esse lindo webinar que foi preparado e organizado com todo carinho, cujo título é Como a alimentação escolar pode ser estratégica para contribuir para mitigar os desafios globais e locais da atualidade. Eu sou nutricionista de formação, atualmente eu trabalho na FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Há muitos anos eu venho trabalhando e estudando o tema alimentação escolar. Eu também faço parte de um GT com professores e estudantes da USP, é um GT de políticas públicas para o combate à fome e insegurança alimentar, e eu estou comentando isso com vocês, porque dentro desse GT existe um subgrupo de professores e estudantes de pós-graduação que estão estudando o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar aqui do Brasil. Então, como essa estratégia, esse programa já é consolidado como uma estratégia forte de combate à insegurança alimentar e à fome. Eu serei a mediadora desse evento e também eu tive o prazer de coordenar esse livro. Esse livro ele foi publicado no final do ano passado. Eu coordenei ele junto com a minha colega Rosana Nogueira, que ela está aqui, e a Rosana também vai ajudar aqui na logística do webinar. A Rosana também é nutricionista, ela é professora atualmente da UniEduc, ela é conselheira do CRM3 e é uma das grandes especialistas. Quem trabalha e estuda alimentação escolar provavelmente já ouviu falar da Rosana Maria Nogueira. Ela tem aí anos de estrada com a gestão do programa de alimentação escolar. Bom, estou fazendo aqui uma pequena introdução. A ideia desse webinar vai ser alguma coisa bem informal, vai ser um bate-papo bem gostoso com as convidadas. Hoje nós temos só mulheres. E a ideia ele surgiu de um desejo nosso de compartilhar, de discutir e de refletir sobre esse tema, alimentação escolar, e todos os outros temas que estão vinculados a ele. A gente sabe que a alimentação escolar ela se expande para além dos muros da escola, para além do prato, da comida servida. Ela extrapola, então, a escola, os efeitos, os impactos chegam na família, na comunidade, nas sociedades. E a ideia desse webinar de hoje foi olhar para esse tema sob uma ótica da realidade e dos desafios globais, atuais, nacionais e locais. Então, quais desafios são esses, né? A gente tem o desafio da sindemia global, que é a desnutrição, o sobrepeso, a obesidade e as mudanças climáticas, que a gente sabe que estão todos vinculados. A gente tem o desafio da educação, não só dos indicadores de educação, que com a pandemia pioraram muito, mas também que tipo de educação a gente está oferecendo nas escolas, que a gente sabe que muitas vezes é uma educação fragmentada, descontextualizada, desinteressante para o estudante, né? E qual que é o papel da escola, então, nesse nosso mundo de hoje? Que tipo de indivíduo que a gente quer ajudar a formar, além das capacidades acadêmicas, né? A gente fala que o indivíduo de hoje, o estudante, ele tem que sair assim pronto, tem que sair, ele tem que ser educado para uma cidadania global, né, com habilidades de resiliência, de criatividade, de pensamento em coletivo, para poder realmente enfrentar esses desafios. E também tem outro desafio que é como formar professores para também atuar junto a essa nossa escola que a gente quer, essa escola do futuro, né? A alimentação escolar ela não é uma bala de prata, ela vai e dar conta de tudo isso sozinha, mas a gente vê, nós que trabalhamos com alimentação escolar, que quando um programa ele é implementado de uma maneira adequada, é um programa que a gente vai falar depois, né, mais holístico, mais integral, ele sim ajuda a combater esses desafios, né? E, por fim, os programas eles estão hoje nas agendas nacionais, internacionais, regionais, já são reconhecidos os programas de alimentação escolar como estratégia fundamental, então, para o enfrentamento desses problemas e para o cumprimento de vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, foi de tudo isso que nasceu essa ideia, né, de escrever o livro, e vários dos autores, alguns dos autores são os nossos convidados de hoje.
e também fazer esse webinar para mostrar toda essa potência e o potencial dos programas de alimentação escolar. E só para fechar minha fala, rapidamente, eu queria só passar um pouco o número para quem não está assim muito acostumado com esses dados mais globais dos programas de alimentação escolar. O Programa Mundial de Alimentos publicou em 2020 um documento que se chama o Estado da Alimentação a nível mundial, antes da pandemia, com os números mais atuais dos programas. Então, hoje, a gente tem aproximadamente 388 milhões de estudantes no mundo recebendo algum tipo de alimentação escolar, que significa 1 em cada 2 estudantes. São vários os benefícios, né, de cumprimento do direito humano à alimentação adequada, melhoria na educação, no aporte nutricional e, às vezes, em algumas situações, inclusive, em resultados de aprendizagem. Vocês sabiam que os programas eles até contribuem para a equidade de gênero? Porque em alguns países onde as meninas não vão à escola, geralmente, os pais, quando as escolas oferecem alimentação escolar, os pais mandam as crianças para a escola e isso contribui para diminuir o matrimônio infantil e a gravidez na adolescência. Criação de empregos, os programas de alimentação escolar levaram à criação de 3,1 milhões de empregos diretos em 48 países. Isso significa que são 1.668 novos postos de trabalho para cada 100 mil crianças e jovens que recebem alimentação escolar. Bom, e vários outros efeitos positivos. Eu vou aqui, então, sem mais delongas, eu vou passar, então, para a minha primeira convidada, só relembrando que nós teremos 4 convidadas e, ao final do bate-papo com elas, a gente vai abrir para perguntas e respostas, então, por favor, coloquem aí no chat as suas perguntas, que a Rosana vai sistematizando as perguntas e a gente vai tentar respondê-las ao final. Bom, a primeira convidada é a Nájila Veloso, ela é pedagoga, ela tem uma extensa formação na área de educação e currículo, educação básica, formação de professores, e ela atualmente é coordenadora regional do projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar na América Latina e Caribe, da FAO, do Escritório Regional da FAO para a América Latina e do Caribe. Nájila, querida, e a Nájila foi a minha chefe nesse projeto, o qual eu trabalhei 10 anos, e é um projeto lindo. E a Nájila, ela escreveu um pouco sobre uma metodologia. O capítulo dela no livro se chama Sustentabilidade na Política de Alimentação Escolar, uma análise a partir da experiência na América Latina e Caribe. Então, ela escreve, Nájila, você escreve sobre programas de alimentação escolar sustentáveis e a metodologia de escolas sustentáveis que foi criada para apoiar os países na consolidação dos seus programas. Então, pensando um pouco na sua formação como educadora, né, e partindo desses desafios atuais que eu mencionei, na sua opinião, qual o papel da escola no combate à fome, no enfrentamento desses desafios, inclusive na preservação do meio ambiente, e como você vê que a escola sustentável pode ajudar a mudar essa situação? A palavra é sua, querida. Boa tarde, Flávia, Rosana, colegas aí de mesa, colegas que estão escutando esse webinar. Eu espero que agora e depois também nós tenhamos outros que estejam assistindo, prestigiando esse tema. E eu, Flávia, queria, antes de começar a responder diretamente a sua pergunta, eu queria trazer uma questão que foi recentemente posta pela Food Sound System, que é essa cumbre mundial de alimentação, que traz um elemento muito importante, que é a construção e a manutenção desse convencional sistema alimentar, no qual todos nós estamos inseridos, não é? Se eu posso pensar em um sistema alimentar global, mas eu posso pensar em vários sistemas alimentares de cada país. E o que a gente pode dizer é que a expectativa de um sistema alimentar é simples, é que todos os países, todo o mundo tem um sistema alimentar que satisfaça as necessidades básicas da sua população, tanto nos aspectos nutricionais quanto em quantidade, e que as pessoas tenham, como cidadãos que nasceram nesse país, como parte do seu direito a uma alimentação adequada, a condição de se alimentar. Essa é a principal função de um sistema alimentar. E ele parte, então, de vários aspectos, ele tem vários processos, uma cadeia imensa, mas que começa lá na produção, que vai para a distribuição, transporte, para armazenamento, para comercialização,
para o transporte da casa, para o consumo, para a preparação, para o descarte. Então, ele é um grande processo, de várias etapas. E eu gostaria de começar essa fala sobre alimentação escolar sustentável, sobre escolas sustentáveis e sobre escolas, localizando a alimentação escolar nesse macro contexto, como um dos programas das políticas públicas que hoje, de maneira muito positiva, está presente em quase todos os países. É uma política que tem uma abrangência que alcança de 20% a 25% das populações de cada país. Na região da América Latina, especificamente, nós chegamos aí a cerca de 88 milhões de estudantes, isso é porque é a metade do que nós poderíamos potencialmente ter, como você mencionou. E é uma política que traz por si só uma complexidade muito grande, porque primeiro que ela se relaciona com toda essa cadeia alimentar, desde a produção a tudo, até chegar ao consumo na escola e ao descarte desse alimento. Segundo, porque a política de alimentação escolar é uma, talvez, para mim, a mais transversal, se não uma das, mas a mais transversal de todas as políticas, porque ela permite esse diálogo com a educação, com a agricultura, com o comércio, com a indústria, com a preparação, com a gastronomia, a nutrição, o desenvolvimento social, com todas as políticas de segurança alimentar e outras. Existe um vínculo, de alguma maneira, nesse ato de oferecer comida no interior da escola. Então, esse é um tema importante. Eu acho que pensar a alimentação escolar como uma política isolada ou dentro da política de ensino hoje remete-nos a pensar que tudo isso está dentro de um marco muito maior, que é um sistema alimentar que, lamentavelmente, o modelo convencional, que é esse que nós temos tido, não está nos atendendo. Nós podemos hoje considerar que é um sistema falido, uma vez que ele não atende à sua função básica, precípua, que é de oferecer a comida a todas as populações. Não porque tem vários motivos, é uma longa cadeia, a gente aqui não vai entrar em detalhes, mas é um sistema que já evidencia dados, por exemplo, de 840 milhões de pessoas com fome daqui para 2030, mais de 800 milhões só hoje. Evidencia um dado de desperdício de alimentos de 917 milhões de toneladas. Evidencia um dado de mais de 4 milhões de mortes por doenças relacionadas à alimentação. Então, assim, todos esses números e muitos outros, que as nutricionistas têm muito mais e melhor que eu, organizados, todos esses números são parte desse resultado. Então, o que dizer, para fechar essa primeira parte? A alimentação escolar é uma política que enfrenta este cenário e, ao mesmo tempo, ela sofre esse cenário e, ao mesmo tempo, ela é solução para esse cenário. Ela é aquilo que eu gosto, Rafael Zavala, que é o representante da FAO no Brasil, gosta de chamar a alimentação escolar de game changer, porque é uma política de verdade que vai desafiar esse sistema, vai trazer águas novas, vai mostrar uma possibilidade concreta de, pelo menos a essa parte da população, que é 20% a 25% na faixa etária de 0 até 80 anos, para quem estiver na escola, é um potencial mecanismo de resolver essa questão alimentar, pelo menos no que se refere ao consumo e a um bom descarte de material resíduo, orgânico e não orgânico. Muito bem. Aí, pensando nisso, a escola vira, então, isso que a gente tem dialogado muito e que os professores, como eu, percebem com muita clareza que a escola é, de fato, um espaço muito complexo, ao mesmo tempo que ela é irradiador de qualquer dinâmica, de dinâmicas, ela é efervescente, ela é viva, ela interage, interatua, não só com seus problemas sociais, mas os problemas individuais. Existe uma teia ali que, de toda forma, vai parar dentro da escola. Então, se existe a fome, a obesidade, o desperdício, isso também vai ser vivido, sentido dentro da escola. E lá, como esse espaço irradiador, é também um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de análise, é um espaço de reflexão, é um espaço onde os profissionais da educação, junto com nutricionistas, com gestores da educação, da saúde, da agricultura, podem utilizar como um momento de propor esse diálogo,
porque, infelizmente, o que eu queria comentar aqui é que esse papo que nós estamos tendo aqui, nesse nível que as nossas colegas, inclusive, vão trazer de profundidade com relação a todos os benefícios da alimentação escolar, não é um debate que chega às populações. Então, só para ilustrar, eu estava conversando com a minha nora, que é professora aqui no DF, onde eu vivo, e ela comenta que a alimentação da escola dela está super rica agora, tem maçã, tem iogurte, tem polpa de fruta, tem uma opção de coisas que ela considera interessantes. Aí eu perguntei, mas e lá, qual é o trabalho que essa escola desenvolve face a esse alimento que chega nessa qualidade que você está dizendo? A gente tem tanto problema que, na verdade, a gente só consegue mesmo servir o alimento, às vezes mal tentar orientar para os alunos comerem em silêncio, mastigarem com a boca fechada, mastigar mais vezes, mas é muito pouco porque a complexidade é grande. E eu entendo perfeitamente, e queria fechar essa primeira parte dizendo para você que eu não consigo ver nenhum avanço no diálogo sobre todos esses temas do sistema alimentar, das transformações alimentares necessárias, tudo isso que nós estamos discutindo, da mudança de hábitos, sem o professor absolutamente envolvido nele. Porque a escola não são as paredes, a escola é essa gente que movimenta. E o professor, ele é, de verdade, um ator super importante, porque a partir de quando ele assume que os temas da realidade contemporânea são temas curriculares, e ele consegue, junto com seus colegas, discutir isso transversalmente dentro da escola e movimentar para que a metodologia, para que as avaliações, para que os projetos de trabalho sejam gerados em torno desse tema, eu vejo que aí a gente dá um salto qualitativo imenso, porque também não vejo a transformação desse sistema alimentar fora de um bom diálogo com o sistema educacional. Então, acho que um dos grandes avanços que a gente pode propor é que, para enfrentar esse sistema convencional excludente, nada resiliente, nada sustentável, a gente precisa aliar esse diálogo sistema alimentar, sistema educacional, em busca de que, ao menos, as pessoas tenham dignidade de comer todos os dias, de acordo com as suas necessidades, e que mães, pais, filhos, avós, tios, netos, seja lá qual for a etnia, qual for a raça, qual for a classe social, qual for o lugar desse planeta, que essas pessoas tenham o direito de comer adequadamente, especialmente ter acesso a frutas, verduras, a uma alimentação saudável. Isso não é utopia, isso é real, o mundo produz. A FAO mostra que o Brasil, por exemplo, é um berço da produção agrícola mundial. Então, isso não é utópico, não é surreal, isso é muito próximo daquilo que nós podemos ter, desde que nós tenhamos um sistema alimentar imprudente, resiliente e sustentável. E acho que é para isso que a gente discute a alimentação escolar, é para isso que nós estamos nesse diálogo aqui, e eu acho que esse livro vai apontar um pouco para essa linha. E, Nájila, pensando um pouco nisso que você falou e na sua grande experiência, porque esse projeto no qual que a Nájila coordena, ele é um projeto de apoio a países da América Latina e Caribe, que, se eu não me engano, foram mais já de 17 países que solicitam o apoio do Brasil, em cooperação com a FAO, o governo do Brasil, através do ministro do FNDE, né, e da ABC, que é o Ministério das Relações Exteriores, porque a gente, nesse projeto, é utilizado como referência o PNAE, que é o Programa do Brasil, que é um programa muito bonito. E eu sei, né, que a gente já viu muitas experiências bonitas de escolas que estão realmente implementando um programa bonito de alimentação escolar e que provocou mudanças na comunidade. Eu já ouvi isso, a gente já escutou. Então, pensando um pouco nisso, nessa dificuldade, né, de inserir esse tema de maneira transversal, de fazer com que essa educação fique mais interessante, que esteja realmente vinculada à realidade dos estudantes, e pensando na formação dos professores, o que você poderia mencionar, assim, de algum, de repente, uma boa prática? O que você acha que funcionou nessas escolas? Como que os professores puderam transformar isso? Como que a gente pode, então, né, contribuir para essa formação desse cidadão, que vai ser, né, um estudante crítico, consciente, responsável, para poder fazer as melhores escolhas dentro desse sistema alimentar aí, que é desafiador, né, e poder contribuir, então, a partir das suas escolhas alimentares, para poder mudar esse sistema atual, né?
Pensando assim, tem várias frentes, eu vou ser bem sintética para não extrapolar meu tempo, mas pensando nas várias frentes, eu sempre pleiteei, como pedagoga que sou, que os cursos de pedagogia, minimamente, pudessem desenvolver na sua carga curricular algum tipo de abordagem sobre temas sociais contemporâneos, por exemplo, e dentre eles as questões da alimentação, já que as mortes são iminentes. A gente está sabendo que faz diferença, impacta na vida. Então, se impacta na vida é muito importante. A outra coisa, então, que eu vejo, que além dessa frente, é uma frente de diálogo com sistemas educacionais, no caso do Brasil, no nível estadual, municipal, para que os planos municipais de educação também abordem essa temática e se vejam comprometidos com meter-se nesse tema. E, para isso, você sabe, a gente tem trabalhado no campo, lá no terreno, na escola, e a gente percebe que tem que haver uma mudança da concepção de currículo. Eu não posso entender currículo como sendo uma grade de conteúdos definidos que eu vou trabalhar aquilo e está feito no meu papel. É muito importante dialogar sobre esse currículo, transformando vidas, transformando realidades, e o papel do professor nisso. E a nossa experiência, você bem sabe, Flávia, é que quando nós chegamos a falar com esse profissional, conscientizar, sensibilizar, fazer essa espécie de advocacy, levar dados, dialogar metodologias concretas, dialogar mecanismos articulados com a educação e a saúde, principalmente com apoio de nutricionistas, com apoio de professores da universidade, enfim, com apoio de vários setores, nós conseguimos que esse profissional mude a realidade do trabalho pedagógico dele, exerça funções bastante eficientes, impacte na condição desse estudante que está ali. E eu queria reforçar o que você disse. É importante você pensar nesse papel, porque nós não estamos impactando só essa geração. Nós estamos impactando aqui, são os futuros pais, mães, tios, avós, seja lá o que eles quiserem ser da vida, mas a próxima geração também, inclusive as famílias deles, porque nós sabemos que uma horta, por exemplo, tem um impacto familiar muito maior, embora nada cientificamente comprovado eu conheça, mas tem um impacto muito grande na mudança do hábito alimentar familiar. Então, é isso. Eu penso que existem vários caminhos, eu ressaltaria esses dois agora, de imediato, sim, mas dizendo para você que eu acho que há muito o que fazer, e esse diálogo sistema alimentar e sistema educacional, para mim, em algum momento, não sei como ainda, mas ele vai precisar, ele é necessário, e vai precisar acontecer. Eu espero que a universidade seja a ponte para esse caminho. Obrigada, querida Nájila. A Nájila, ela dá uma aula aqui, né, com a sua experiência aí ao redor do mundo, e que é muito bonito ver como que os países têm avançado nisso. Então, só para também comentar com os nossos participantes que a ideia desse webinar foi dar uma visão assim mais global, então, de como os programas se inserem nesse mundo atual que a gente vive, mas também trazer um pouco da experiência local de algumas convidadas. A gente não pretende aqui exaurir o tema de alimentação escolar, a gente sabe que tem muitos outros atores que devem ser convidados para essa discussão, professores, inclusive, eu acho que a Nájila já deu uma outra ideia aqui para a gente fazer um outro webinar, como que o professor, então, se insere aí no programa, pais de alunos, estudantes, agricultores, eu acho que tem muito pano para manga aí para a gente discutir, mas esse aqui, então, é só um primeiro, espero, webinar de muitos. Obrigada, Nájila. A nossa próxima convidada agora é Andréa Brugins, ela também é uma das autoras do livro, ela é nutricionista, coordenadora de planejamento e nutricionista técnica da gestão do PNAE, da Rede Estadual de Ensino do Paraná, no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, da Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Paraná. Bem-vinda, Andréa, querida. Andréa. Boa tarde. Boa tarde. Andréa, no livro você e a sua colega, Márcia Stolarski, que é atualmente a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, vocês escrevem um lindo capítulo sobre a experiência do mecanismo de compras da agricultura familiar do Paraná. E o título é Compras da Agricultura Familiar e o diálogo com a Agenda 2030, a prática do Paraná. Considerando os vários desafios da atualidade de estimular a produção da agricultura familiar através das compras públicas.
Para quem tiver mais interessado em saber um pouco mais dos detalhes desse sistema que elas desenvolveram, que é muito exitoso e que realmente foi possível também eles continuaram a comprar dos agricultores familiares, principalmente durante a pandemia, é uma referência no país todo. Então, eu sugiro que comprem o livro. E hoje a Márcia, a Andréia, ela vai falar um pouquinho dessa experiência mais próxima que ela tem dos agricultores, conhecendo um pouco os relatos, escutando esses benefícios que a gente apontou mais ou menos por cima, né, que vão além dos muros da escola. Então, se você pudesse contar um pouquinho, o que você vê, né, de efeito positivo sobre essas falas, esses depoimentos que você escuta diretamente dos agricultores e que claramente contribuem, né, para mitigar esses desafios aí atuais. Cumprimento a todos, né, Flávia, Rosana, colegas de mesa, todos que estão participando. É sempre um prazer imenso a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, né, e assim como a Flávia falou, nós temos uma série de dados e resultados, enfim, que a gente discorre no livro, e hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre aquela coisa que é mais íntima, né, da nossa relação com os agricultores. São mais de 20 mil, obviamente que nós não conhecemos todas as famílias, mas nós temos sempre aqueles que deixam marcas e que contam suas histórias, né? Então, o que a gente pode observar, né, ao longo desses 11 anos que a compra da agricultura familiar foi implantada no Estado, é a dignidade que isso trouxe para eles, né? E de que forma, né? Então, a gente percebe assim que é uma fala muito recorrente, quando você conversa, e a gente pergunta mesmo, né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente diz o que mudou na tua vida, né? O que você pode falar, assim, né, de uma maneira assim bem marcante, e é impressionante porque a gente ouve coisas que seriam relativamente simples, né, para muitas pessoas, que é assim: sabe que a primeira coisa que eu consegui comprar foi uma geladeira? Nossa, agora no 3º ano eu consegui comprar uma lavadora de roupa para minha mulher, porque além de me ajudar na roça, chegava, né, no fim do dia, enfim, e tudo era feito muito no muque, muito artesanalmente. Então, a gente não deixa de se emocionar quando a gente escuta isso, porque você pensa assim, como era até então, né? Era tudo absolutamente no regime de subsistência, né? Eles não conseguiam ter renda para praticamente nada além de se alimentar, né? Você escuta eles comentando, mesmo os filhos, né, que eles só conseguiam vestir os filhos com doação de roupa, de calçado, enfim. Então, outra fala recorrente que eles dizem: nossa, agora eu consigo comprar tênis para o meu filho ir para a escola. Então, são coisas assim, de novo, que parecem muito simples, né? Mas isso demonstra o quanto, ou como a maneira que eles viviam e o quanto o programa foi agregando, né, toda essa dignidade. Eles comentam que logo no começo, né, a gente tinha algumas reuniões, então eu lembro bem que um deles falou assim: se antes eu vendia o meu produto a R$10, obviamente para o atravessador, que ia vender para o supermercado, hoje, vendendo diretamente para o PNAE, vocês me pagam 20. 20 é o dobro do preço, é superfaturado? Não, 20 é o que o consumidor paga na ponta. Então, esse recurso deixou de ficar com o atravessador, deixou de, né, de ficar ali com essas pessoas que, na verdade, não produziam, e passou a ficar com eles, né? Então, se você pensar que, de repente, eles passaram, não digo que em sua maioria, mas a ter o dobro do rendimento que eles tinham, né? Essa diferença é o que trouxe essa dignidade de vida, né, toda essa diferença na vida deles. Nós lembramos bem que nós tivemos uma reportagem, né, que aconteceu num colégio, e nesse colégio, um dos alunos, né, era filho de um dos agricultores que fazia o atendimento desse colégio. E aqui na região de Curitiba, né, a gente tem a agricultura orgânica, assim, no índice bastante alto. E aí os repórteres quiseram entrevistar, e um menino adolescente, muito, muito tímido, né, e ali eles conversando, enfim, a gente acompanhando de longe,
E aí, no momento que o repórter perguntou para ele como ele se sentia, né? Sendo aluno daquela escola e sabendo que aquela refeição, que aquele alimento orgânico era entregue e produzido pelo pai dele, pela família dele, foi a hora que eu vi a mudança de expressão corporal, né? Ele abriu o peito e falou assim, orgulho. Eu não deixo de me emocionar sempre, mas assim, e ele falou, eu vou continuar na Terra, eu vou estudar, mas eu tô lá. Então, a pessoa tem que tomar uma aguinha, provar que não é invenção. Bonito. Então, assim, e aí a gente escuta outras histórias, né? Filhos que saíram porque não tinham mais condição de viver ali, até estudaram, cursaram universidades, e que estavam voltando para a Terra, porque passou a valer a pena. A Rosana é das minhas, né, Rosana? A gente acaba... numa outra palestra, né, a gente participou de um seminário no curso de nutrição, e aí no final a gente sempre conta todas, né, os dados, as histórias, enfim, e no final uma aluna veio e falou assim, eu estou tão feliz de ver que eu estava o tempo todo na tua apresentação. Eu falei, como assim? Ela disse assim, meu pai é pioneiro na produção de orgânico aqui na região de Curitiba, né, na capital, e nós tivemos sempre uma vida muito difícil. E com 8 anos de recurso do PNAE, hoje ele consegue bancar, né, a minha presença aqui numa universidade privada. Então, gente, eu acho que isso, assim, eu estou contando, né, mas são essas palavras, é dignidade, é orgulho de ser da terra, possibilidade de estudar, mudar de vida ou não. Ela até me disse, eu estou estudando nutrição, mas eu quero continuar, né, trabalhando aí na área junto com os meus pais. Então, são todos relatos assim que a gente quis trazer hoje para dividir com todos vocês, porque eu acho que é o tipo de dado que não necessariamente vai estar numa pesquisa científica, né? Quiçá até dê, né, para fazer uma pesquisa qualitativa aí, mas que realmente mostra o quanto esse programa tem feito diferença, né? É um círculo virtuoso. Nós temos relato de município que já acenou com mudança de DH. Vocês imaginem o que é isso, né? Município pequeno montou uma indústria para produzir polpa de fruta, passou a empregar pessoas, aproveitar aquela fruta que era perdida, uma parte, obviamente, comercializa conosco, e uma dessas empresas esteve recentemente na maior feira de produto orgânico do mundo, feira internacional. Então, como eu digo, o mundo é o limite, passou a ser o limite para eles, né? Então, isso é realmente fantástico, e como eu digo, eu sempre tenho quilhões de histórias aí para contar. E só finalizando, nessa linha, a gente sempre zelou muito por manter o pão na agricultura, né? E a gente tinha alguns questionamentos assim, nossa, mas como que vocês querem comprar pão? Pão não nasce da árvore, né? Pão precisa produzir, nem sempre usa tudo exatamente da agricultura, mas a gente ouviu relatos de algumas mulheres, e aí é um trabalho muito das mulheres, a gente se preocupa, né, em incentivar esse trabalho, elas dizendo na época assim, olha, a gente conseguia serviços domésticos, à época, ganhando R$15 por dia. Aqui na capital já era o triplo que se pagava, então era assim um valor muito pequeno mesmo. E hoje, com a panificação, a gente recebe esse triplo, né? Esse valor que se ganharia na capital com o trabalho de um dia, né? E aí o mercadinho onde a gente compra o gás, onde a gente gasta o nosso dinheiro, cresceu, empregou pessoas, inclusive minha filha está trabalhando lá. Então, gente, eu digo assim, que é quase impossível a gente medir o tamanho disso. É claro que nós temos aí professores da área da economia fazendo alguns estudos, enfim, mas é muito grande. É um processo, assim, que nós realmente não conseguimos ter ideia do quanto é grande e do quanto isso tem representado, né? O dinheiro ir para cada município, para cada casa rural, para cada, né, eu diria assim, finzinho de mundo, né, e que antes não chegava, né, ia todo para grandes indústrias e grandes metrópoles. Legal, Andréia. Eu acho que só quem está na ponta, né, porque eu acho que tem assim
um grande espaço mesmo, né, entre o fazedor de política e o que está na ponta. Eu acho que todo mundo aqui tem essa honra de poder estar nos dois, né? Então, a gente está sempre... eu acho que, né, você, a Ana, a Rosana, a gente, a Mariana, a Nájila, a gente está por aí, nesses rincões aí do mundo, escutando esses relatos, assim, né? E acho que faz com que a gente realmente continue com a esperança aí de que essa é o caminho certo. E antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de dar 2 avisos. A gente vai ter, o primeiro é que eu pedi para a Rosana colocar aqui no chat o endereço, o site da Menon, para quem quiser adquirir o livro. E também até o dia 20 de abril, para quem usar esse código aí promocional, que ela vai colocar também, então até o dia 20 de abril vão ter 50% de desconto. E a outra eu não vou falar agora, mas para quem ficar até o final vai ter uma outra surpresa também. E, Andréia, eu lembro que conversando com você, você também me relatou ainda alguns desafios, né, para implementar, assim, para a implementação da compra da agricultura familiar, ainda do lado das escolas. Como é que está isso? O que você vê ainda de desafios? Assim, a gente tem um desafio permanente e que a gente tem investido em formação, enfim, mas que é a percepção de qualidade, né? As pessoas, infelizmente, estão muito acostumadas, inclusive nós, nutricionistas, com aquela coisa do padrão Ceasa, né? Então, se quer as cenouras todas do mesmo tamanhinho, né? Padrão AAA, e que a fruta, assim, principalmente tamanho homogêneo, mas pontos de maturação, enfim. E a agricultura familiar não é assim, né? Eu sempre digo para eles, a hora que o agricultor, né, colhe a cenoura, vai vir a pequena, a grande, a média, a tortinha, a perfeitinha. E é isso que chega na escola. Ele não vai ficar fazendo classificação prévia desse tipo de produto, né? Ele vai nos entregar exatamente aquilo que ele colheu, daquela maneira que ele colheu. Aliás, colheu naquele mesmo dia, né? Extremamente fresco. E aí, nas escolas, a gente vivencia muito questionamento de, caramba, por que não vem tudo do mesmo tamanho? Poxa, por que né, não existem aí, ou não existe esse mesmo padrão que a gente encontra, a princípio, em grandes mercados. Então, a gente, como eu falei, tem feito, tem esclarecido, tem orientado, depois que a gente conta, fala, mostra, o pessoal até compreende, mas a gente até ouve falas assim do tipo, nossa, eu sei, mas eu derrapo. Eu sei agora, eu vou no mercado, eu já estou com outro olhar, mas o diretor falando que se pega, de repente, querendo essa mesma, vivendo essa mesma tendência anterior, sabe? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido que a agricultura familiar, ela segue efetivamente a sazonalidade, né? Se o tomate é produzido no verão, a agricultura só vai conseguir entregar tomate no verão. Ela não vai poder trazer lá do Nordeste. Ela está produzindo aqui no Paraná, que é frio, né? Tem até alguns lugares um pouco mais quentes. Então, assim, esse aprendizado, de um lado, do que é qualidade, né, da agricultura familiar, e é qualidade. E, de outro lado, eu não vou ter todos os itens o tempo todo, né? É meio que a natureza vai me fornecer aquilo que é próprio do seu clima e da sua época. Então, isso tem sido, assim, uma coisa, eu não diria difícil das pessoas compreenderem, mas de absorverem, de vivenciarem, sabe? Na hora que você fala, até balança, diz, nossa, não tinha pensado nisso, mas dali a pouco, como disseram aí alguns diretores, a gente derrapa, tá? Então, isso realmente tem sido um desafio. E assim também como a gente não tem produção de tudo no Paraná todo, né? Um estado muito grande. Então, cebola, eu só tenho 1/3 do estado. Então, e aí o terço que não recebe da agricultura questiona, mas como assim? Não é só plantado? Não, eu não sou agricultora, claro, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Então, são essas questões que ainda perpassam muito aí pelos questionamentos que a gente recebe. E por outro lado, em relação ao fornecimento em si, a gente ainda vive algumas situações em que
os agricultores começam a meio que ficar comodistas, então não ampliar a variedade do que eles estão entregando, então querer entregar de repente assim o mesmo tipo de hortaliça por 8 semanas seguidas, porque de repente, né, é a que se preserva mais, ou é aquela que ele não conseguiu vender num preço bom no mercado, né? Então também é outro desafio. Claro, ninguém quer que eles percam dinheiro vendendo para a gente, mas a gente ainda tem assim, felizmente não é na totalidade, mas alguns casos que eles ainda enxergam a venda institucional como aquela venda que você desova aquilo que você tem excedente, tá? É triste, né? É ruim a gente observar isso, mas é um desafio a gente conseguir mudar realmente essa percepção de que não é isso que se espera na alimentação escolar. Então, assim, realmente, de uma forma resumida, são essas dificuldades aí, né, de qualidade, variedade e entender, né, realmente o objetivo do programa. E olha que a lei, né, do Programa de Alimentação Escolar é de 2009, já tem, então, 13 anos. Olha o quanto ainda, quer dizer, a gente já avançou muito, né, mas acho que é um constante processo aí de sensibilização, né, de educação de todos os envolvidos para realmente entender que a compra é muito mais do que uma troca só de fornecedor, né, de tudo que está por trás aí, né. Mas que legal. Pessoal, vamos colocando aqui as perguntas no chat depois, tá? A Andréia, ela vai ficar... Na verdade, você tem que ir embora, né, Andréia? A Andréia, ela tem um outro compromisso. Te agradeço, então, Andréia. Obrigada pela participação, mas nós temos por aqui, então, quem quiser colocar as perguntas no chat, no final a gente vai fazer um round das perguntas e respostas. Obrigada, Andréia. Bom, agora eu passo para a próxima nossa convidada, a Mariana Menezes Santarelli. Ela é assessora de políticas da FIAN Brasil, que é a Organização pelo Direito à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Ela é membro do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e relatora nacional de direitos humanos da plataforma DESCA, e atualmente ela coordena o Observatório Brasileiro de Alimentação Escolar, mais carinhosamente conhecido como OAE. Mariana, muito obrigada pela sua presença, a gente fica muito contente de poder contar com o seu olhar, aí a partir da sua grande experiência nesses vários trabalhos que você faz. E você me contou que vocês fizeram, o AE fizeram 2 estudos no ano passado com os estudantes e com os agricultores familiares, que são sujeitos de direito do PNAE. Queria que você comentasse um pouquinho, por favor, o que vocês encontraram, né? Como que a pandemia afetou o PNAE, então, desde a visão dos estudantes e dos agricultores, e quais são as principais ameaças que vocês enxergam, o que precisa ainda ser reestruturado no atual contexto aí dessas várias crises e desses desafios que a gente tem para enfrentar. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todas e todos aí que estão com a gente, pessoal na mesa, quem está em casa também. Eu vou compartilhar um pouco com vocês, assim, do acúmulo que a gente teve aí no último ano, né? Na verdade, que foi o primeiro ano de vida do Observatório da Alimentação Escolar. Para quem não conhece o OAE, que a gente assim chama o Observatório, ele é uma rede de organizações e movimentos, né, que trabalham conjuntamente em defesa do direito à alimentação escolar, desde uma perspectiva mesmo de direitos humanos, de exigibilidade desse direito. Então, ainda é uma rede bem nova, mas que a gente já conseguiu fazer muita coisa no ano passado, e muito do nosso trabalho no ano passado, nosso olhar, nosso monitoramento, obviamente teve relação com a pandemia, né, de Covid, porque houve a autorização para a distribuição dos alimentos, né, logo no início, e a gente, desde o princípio, começou, então, a olhar, a monitorar, a entender como é que isso estava acontecendo por todo o Brasil, começou a observar aí algumas tendências. Isso acabou resultando num trabalho, inclusive, uma primeira maneira de abordar e de começar a chegar próximo de um entendimento sobre o que vinha acontecendo na pandemia, foi num trabalho que eu fiz como relatora da plataforma 10, em que a gente olhou para o caso do estado do Rio de Janeiro e para o caso do município de Remanso, né? E aí a gente observou algumas tendências e buscou incidir no sentido de revertê-las, né?
muito acionando não só os sujeitos de direito, mas os conselhos, os CAIs. A gente fez um curso também para o Conselho de Alimentação Escolar. E o que a gente percebeu já nesse primeiro momento? A gente viu que tinha uma tendência de focalização, né, da distribuição das cestas em detrimento desse caráter mais universal. Acho que uma das boas características, das muitas boas características do PENAI é que ele tem esse caráter de atendimento universal, né? Ou seja, todos os alunos que estão matriculados na rede básica de ensino têm direito ao programa, e durante a pandemia o que a gente viu foi uma tendência de que essas cestas de alimentos, né, os kits, eles fossem distribuídos só para aqueles que estavam no cadastro único das políticas sociais ou que eram beneficiários do Bolsa Família. E quando a gente sabe que houve um aumento significativo, né, da pobreza, da extrema pobreza e da fome, famílias que não estavam nessa situação, que passaram para a situação, então muitos alunos não receberam. Isso depois eu vou mostrar alguns dados que a gente fez nesse segundo momento da escuta dos estudantes que confirmam um pouco essa tendência, né? A gente viu também que tinha uma enorme irregularidade, né, nessa distribuição. Em muitos lugares houve uma única distribuição, ou uma distribuição a cada 6 meses. Foram poucos os lugares em que isso aconteceu de forma mensal, né, como deveria, no mínimo, ser. E o que a gente observou logo no início também foi a interrupção das compras da agricultura familiar, né, com a consequência super grave logo no início de colheitas, né, que estavam previstas e que acabaram virando desperdício de alimentos. Então, uma perda de renda muito significativa para as famílias. E a gente também percebeu, pela primeira vez, começou a se operacionalizar os recursos do PENAI, não os recursos descentralizados pelo FNDE, mas os recursos próprios, né, aportados pelos estados e municípios, na utilização na transferência direta de renda através de cartões, né, ou de PicPau, desses mecanismos aí de transferência financeira muito simplificados, né? Isso depois eu vou comentar um pouco, é algo que preocupa muito a gente, né? Porque a gente sabe que tudo é possível, né? A gente tem assistido a muitos desmontes e muitas tendências aí de privatização das políticas públicas, então fica sempre um risco de que algumas coisas que foram experimentadas durante a pandemia venham a se tornar tendências permanentes, né? Então isso é algo para a gente estar de olho e observar, porque a gente está falando de um mercado muito grande, são 4,2 bilhões de reais só do recurso do orçamento federal, fora aquilo que é aportado pelos estados e municípios, né? Então, obviamente que grandes agricultores do agronegócio, bem como a indústria de alimentos, bem como essas empresas de vale, ticket de refeição, está todo mundo de olho no PENAI. Isso é algo que a gente tem sempre uma atenção no OAE, né? A gente sabe que a gente está falando aí de um orçamento bilionário. Quando a gente foi ouvir os sujeitos de direito, a gente fez 2 campanhas, né, que a gente chamou as campanhas Conta Pra Gente, né? Então a gente fez a Conta Pra Gente Estudante, que a gente ouviu 900 estudantes da rede básica pública de ensino de todos os estados, né, que estavam representados em mais de 250 municípios, e a gente ouviu também 407 grupos produtivos de todo o país. Fora um estudo específico que a gente fez também com os grupos produtivos do semiárido brasileiro. E aí, compartilhando um pouco aí dessas informações, né? A gente viu que 23% dos estudantes ouvidos pela pesquisa, eles não receberam nenhum tipo de assistência alimentar do PENAI no primeiro ano da pandemia, né? Então, isso pode ter acontecido por conta da focalização, pode ter acontecido por conta de que muitos municípios, de fato, não fizeram a distribuição, só começaram a fazer isso no final do ano. A gente viu que 21% receberam assistência alimentar de suas escolas apenas uma única vez, né? Então, aquele problema lá da regularidade. E algo que a gente percebeu também muito preocupante é que quando a gente fez a pesquisa com os estudantes, isso já era final do ano passado, foi setembro do ano passado, se não me engano, que a gente encerrou o levantamento de dados, a gente ouviu relatos de muitos estudantes que diziam que as suas escolas já tinham voltado às aulas presenciais e que nessa volta às aulas já não haviam mais refeições sendo servidas, apenas lanches, né? Isso preocupou muito a gente tem um sentimento de que a pandemia trouxe um retrocesso de maneira geral, até porque ela também veio combinada com uma mudança de gestão municipal, né? A gente sabe que tem sempre uma perda de aprendizado muito grande quando muda, né, a prefeitura. Então, seja no quesito das compras da agricultura familiar, seja nessa perspectiva, né, da qualidade da alimentação, a gente pode ter
ter vivenciado alguns retrocessos que vai demorar um tempinho para a gente conseguir voltar ao que era antes da pandemia, né? A gente ouviu também, porque nesse estudo com os estudantes, a gente perguntou muito sobre como é que eram as refeições antes da pandemia, e uma coisa que deixa a gente muito contente é saber que, na maior parte das escolas, são servidas hoje refeições, né? Não é mais aquela merenda, um biscoito, uma bolacha, um suco industrializado. Claro que tem muito para avançar, mas, assim, de fato, passou a ser um prato de arroz, feijão, batata, carne, salada, algo que é muito importante para a segurança alimentar, né, dessas crianças e adolescentes. Então, a escuta para os agricultores familiares, o que a gente viu, eu acho que chama muita atenção os dados que a gente viu nessa pesquisa com o semiárido, né? A gente ouviu, estou procurando aqui um dado anotado, uma colinha, né? Eu acho que eu não trouxe para cá. Bom, nessa pesquisa que a gente ouviu 168 grupos produtivos, a gente ouviu que 44% deles, que eram produtores que até 2019 eram fornecedores do PNAE, né, não fizeram em 2020. Né? Então, quase a metade dos agricultores que até 2019 forneciam, deixaram de fazer durante a pandemia. E a gente não tem números ainda para saber como é que está sendo agora com essa volta às aulas. Lá no caso do semiárido, a gente viu que a gente conseguiu fazer um comparativo do rendimento dessas famílias, né, de quanto eles recebiam com o PNAE em 2019, na comparação com 2020, a gente viu que teve uma queda de 87% no rendimento referente, né, às vendas para o PNAE. Então, uma consequência muito grande, com impacto aí sobre a pobreza rural, né? Então, a gente compartilha tudo isso, acho que é importante compartilhar, porque como a gente está vivendo esse momento aí de pandemia global, de grandes crises de saúde, grandes crises climáticas, pode ser que a gente venha viver outros momentos, né, em que as escolas tenham que ser fechadas por alguma razão aí, e é bom a gente entender o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou. E aí, um pouco nessa linha do que funcionou, tem algumas experiências muito exitosas, né? A experiência do Paraná, com certeza, é uma dessas experiências, mas tem também a experiência do Rio Grande do Norte, que a gente acompanhou um pouquinho mais de perto, porque a gente ouviu também nesses estudos que foram poucos os estados e municípios que chamaram para negociação os movimentos sociais do campo, as grandes cooperativas, a CONTAG, os movimentos, né, de agricultores familiares, para entender como é que nesse momento de crise, né, se fazem as negociações necessárias para poder adequar o programa. E o Rio Grande do Norte foi um desses lugares. Eles chamaram para junto os agricultores para conversa. A gente ouviu relatos das mulheres camponesas da Rede Chique-Chique, conversou também com o secretário de Agricultura, e eles aumentaram, na verdade, eles entenderam o PNAE durante a pandemia, não só como uma estratégia de fazer chegar alimento saudável, fazer chegar alimento, né, para as crianças e adolescentes, mas também como uma forma de dinamizar economicamente a agricultura familiar, que obviamente iria sofrer as consequências da pandemia. Então, eles, por exemplo, compraram durante o ano de 2020 338 toneladas de alimentos, comprando inclusive alimentos que são típicos da região e que estão desaparecendo por conta da onipresença, né, dos grãos produzidos em grande escala, como, por exemplo, o arroz vermelho, o feijão massacá. Então, também num esforço de valorização da cultura alimentar local, né? Então, a gente vê que, apesar das dificuldades, quando há vontade política, é possível, né, mesmo num contexto de pandemia, se utilizar dessa importante ferramenta que a gente tem para garantir o direito humano à alimentação, né? Então, assim, alguns dos alertas, né, que a gente, pós-pandemia, e não só pós-pandemia, né, algumas coisas que a gente viu também pelo OAE, aconteceu no ano passado. A gente teve também um trabalho muito, digamos assim, uma incidência compartilhada com muitos outros atores sociais aí no Congresso Nacional, por conta de uma série de ameaças que aconteceram. Então, vou compartilhar um pouquinho do que a gente entende que são essas grandes ameaças, né? Eu acho que hoje é possível a gente fazer uma análise olhando para o programa, e sobretudo para os seus marcos legais, de que a gente avançou muito nos últimos anos, né? A lei do PNAE, ela é uma referência. A gente teve recentemente a resolução 06 do FNDE, que regulamentou elementos muito importantes da qualidade da alimentação, muito em linha com o Guia Alimentar da População Brasileira,
mas o que a gente tem percebido é que o orçamento do programa ele não acompanha essas evoluções, né? Não só isso, a gente fez um estudo lá pelo Observatório da Alimentação Escolar, junto com a FNEDUCA, que é a Associação de Pesquisadores pelo Financiamento da Educação, em que a gente viu que o PNAE, o per capita, né, o valor que é transferido do governo federal através de um per capita pelo FNDE, ele não é devidamente reajustado de acordo com a inflação dos alimentos desde 2010. Né? Então, a gente fez uma simulação do que deveria ser o orçamento do programa se ele tivesse sido atualizado desde 2010, de acordo com o IPCA, que a gente entendeu que era o melhor índice, o IPCA, bebidas e alimentos, para o reajuste desse programa. Né? E a gente viu que a gente precisaria que ele tivesse um orçamento 63% maior do que ele tem hoje, só para corrigir a inflação do preço dos alimentos, né? Que a gente está vendo que é algo que ainda por cima se exacerbou muito nos últimos anos, né? Só para ter uma ideia, alguns alimentos básicos que compõem a alimentação escolar, como é o caso do óleo de soja, do arroz, da carne, tiveram aumentos assim no último ano, acumulado da inflação, substanciais. O óleo de soja, que é uma coisa muito controversa, né? Porque somos um grande país exportador de soja, aumentou 84%. Né? O arroz aumentou 40%, né, no acumulado do ano passado, as carnes 35%. Isso tudo, obviamente, faz com que o poder de compra do PNAE ele fique muito reduzido. Então, por um lado, a gente tem melhoras na regulamentação do programa, por outro lado, a gente tem perdas orçamentárias muito graves. Então, a gente fez uma incidência no ano passado, tentando incidir sobre a LOA, né, no Congresso Nacional, sem sucesso, muito pelo contrário, assim, é muito surpreendente que por mais que a gente ouça, né, tá aí na boca de todos os políticos e da sociedade de maneira geral, essa percepção sobre o aumento da fome, mas a gente, na verdade, o orçamento do PNAE desse ano, que foi aprovado por esse ano, ele foi ainda menor do que o orçamento do ano passado, apesar da inflação dos alimentos, né? No ano passado, a gente tinha um orçamento de 4,06 bilhões, e o orçamento desse ano, aprovado pelo Congresso Nacional, foi de 3,96, né, apesar da inflação. Então, se a gente não conseguir fazer esse reajuste do valor do programa, vai ser muito difícil para as escolas conseguirem manter a qualidade da alimentação. Né? E aí, só uma última coisa que eu acho que vale a pena mencionar, são as ameaças que estão acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. Né? Foi uma luta muito grande que a gente teve no ano passado, para tentar barrar, né, ou não fazer avançar um projeto de lei, que foi um projeto de lei de autoria do deputado Major Vitor Hugo, que é da base governista, que criava uma cota para compra de leite fluido, né, buscando atender especificamente esse segmento do mercado dos laticínios de médio porte, né, que estão querendo aumentar a sua cota dentro do programa. E a gente entende que isso é um risco muito grande, porque isso cria um precedente de lobby, né, de muitas possibilidades de lobby. Existem vários outros projetos de lei similares a esse, que tentam criar um percentual mínimo para a oferta de carne de porco, de café, de leite, de tudo. Ou seja, são os lobistas atuando dentro do Congresso Nacional. Também atuou no Congresso Nacional os lobistas, junto com alguns gestores públicos, que tinham interesse em criar essa possibilidade, né, de utilização do recurso do FNDE para transferência financeira, através desses cartões de alimentação, né, que é algo que também preocupa muita gente. Isso era uma articulação também, pelo que a gente conseguiu investigar, que também estava associada com a grande indústria de supermercados. Né? Afinal, esses cartões eles são utilizados nas redes de supermercado. Então, assim, o que a gente percebe? Que a gente teve lá no início da história do PNAE, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o programa, a origem dele, né, ela começa com alimentos que eram doados, né, pelos Estados Unidos, e, sobretudo, fórmulas e produtos aí que eles queriam inserir no mercado nacional de maneira geral e viram na alimentação escolar aí uma possibilidade de abrir entrada para esses produtos, né? E no início também a alimentação escolar ela era muito centralizada. Então, todo o trabalho que tem sido feito aí nos últimos anos, né, e que tem como marco importante aí os 30% da agricultura familiar, a prioridade de compra para assentados da reforma agrária, povos indígenas, comunidades tradicionais, é um esforço de descentralizar esse recurso, né, de realmente transformar o PNAE
num game-changing solution, né? Numa solução de mudança de jogo, né? Que é a nomenclatura que o pessoal aí da cúpula dos sistemas alimentares usa, né? E a gente vai ver que tem o tempo inteiro o mercado buscando abocanhar esse de volta, né? Essa fatia enorme, né, de recursos públicos. Então, esse é um constante desafio de monitoramento para a gente, no Observatório da Alimentação Escolar, e eu acho que é um desafio também para ser observado em cada município, em cada estado. Acho que eu fico por aqui e aberta aí para seguir na conversa. Obrigada, Mariana. Acho extremamente importante, né, a gente colocar a boca no trombone com essas coisas, extremamente grave, extremamente triste, né? Nós que trabalhamos com o programa e a gente vem vendo todo o avanço e agora ver essa possibilidade de retrocessos, né? É muito, muito triste, mas eu também fico muito, eu acho que entusiasmada, porque eu acho que foi a sociedade civil, né, por meio de todos os coletivos e tudo que eu acho que conseguiu, se não talvez barrar, talvez por um tempo, esses retrocessos, né? Então, eu acho que a sociedade está atenta, mas tem que estar mais atenta ainda. Eu acho que é papel de todos que trabalham com esses programas de realmente fazer pressão. E eu acho que é difícil, né, manter a qualidade do programa quando não há um reajuste. Eu acho que as prefeituras, a gente sabe que estados e municípios têm que fazer a contrapartida, muitos não fazem, porque não tem condições. Então, sim, o aporte do FNDE é um grande pedaço desse bolo, né? E eu acho que muitas estão fazendo milagres, né? As que estão conseguindo, realmente tem depois uma pergunta, acho que a Rosana vai falar, mas né, o que o poder público pode fazer? É o que você falou, Mariana, quando o poder público quer e prioriza, a coisa funciona, né? Ele aporta, ele faz acontecer, é o Paraná que faz a agricultura continuar na pandemia, então, mas depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, mas e o que a gente viu também, eu e a Nájila no projeto, é que é óbvio que recurso financeiro é importante, mas o que a gente viu, às vezes, de municípios muito pobres, em El Salvador, ou em Honduras, em que uma escola era super bonitinha, recebia alimento do agricultor familiar e fazia a horta, e tinha educação alimentar e nutricional. Então, às vezes, é óbvio que recurso financeiro é fundamental, mas quando tem uma vontade, um envolvimento, né, um esforço de todos esses atores aí, é muito bonito ver como a coisa realmente funciona também. Então, obrigada, Mariana. Fica aqui com a gente depois para as perguntas no final. E agora, passando para a querida Ana Flávia Borges, ela é do Instituto Cairós, ela tem uma grande experiência. Ana, eu não sei se eu esqueci aqui de fazer um copia-cola aí do seu mini currículo, desculpa, se você quiser depois se apresentar. E a Ana é uma parceira aí de trabalho, ela foi uma das autoras do livro, ela participou com 2 capítulos, um deles ela escreveu comigo, foi muito gostoso escrever com ela, se chama Da Horta Escolar ao Prato, que trata de estratégias educativas para hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, e o outro capítulo que ela escreveu sobre a participação e o controle social nas políticas de alimentação e nutrição escolar, com André Luzzi. E a Ana, ela resolveu trazer, eu acho que um olhar aqui muito novo e muito bonito, que a gente então vai talvez começar a pensar fora da caixa, pensando um pouco nesse desafio que a gente falou do início, que escola que a gente quer para o futuro, que cidadão que a gente quer, né, formar, que indivíduo que a gente quer formar na escola. Então, Ana, na sua ampla experiência aí nessas andanças que você tem nos municípios e principalmente aqui, né, a Ana trabalha muito com agricultura, com punks, com agricultura urbana, com hortas escolares. Qual que é o papel da alimentação no contexto da escola promotora de saúde? Quer dizer, como que você acha que a escola pública pode, ainda mais nesse contexto de retomada das aulas, como que você acredita que é possível trabalhar a alimentação num contexto de promoção da saúde na escola? Bem-vinda. Obrigada, gente. Uma grande honra estar aqui, uma grande honra participar desse livro, né, da construção desse livro também com essas feras, essas mestras. Bom, só para complementar, eu fiz meu mestrado em saúde pública, né, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e o meu tema foi a inserção de orgânico na alimentação escolar em 2007. E também, depois, a gente participou aí da construção da Lei dos Orgânicos na alimentação escolar do município de São Paulo,
e eu estou aí como presidente da comissão que faz acompanhamento da implementação da lei, né, de São Paulo, dos orgânicos na alimentação escolar. E eu tenho aqui na mesa a nossa maior mestra, né, a Andréia, e também junto com a Márcia, né, que foi onde a gente se inspirou para construir toda a lei de São Paulo, mas eu vou trazer aqui a abordagem de uma outra parte da lei que tem a ver com a questão da educação alimentar nacional e a questão de entender a alimentação escolar como dentro do contexto de escola promotora da saúde, que tem uma visão de tratar de vários aspectos, a alimentação e nutrição, a questão emocional, a questão da atividade física, a questão da criatividade, né, de estimular todo esse ambiente saudável, essa questão de estimular os valores humanos. Então, é dentro desse contexto um pouco que eu trago, porque a gente puxa um pouco a possibilidade da gente co-criar uma escola, que é isso que a Flávia até trouxe, né, de escolas inovadoras, escolas que fazem mudanças quando tem ali um grupo, um diretor, quando tem professores engajados e conseguem fazer mudanças substanciais, que são significativas na vida das pessoas, né? Então, existe esse conceito de escola promotora da saúde e que ela, então, articula a questão da educação e da saúde, né? Existe o programa de escola promotora da saúde, né? E da saúde na escola, né? Que articula esses dois ministérios, vamos dizer assim, e que ele passa aí para a construção de uma agenda que é construída pelos municípios e que deve ser construída em parceria também com o SUS, né? Com os agentes comunitários de saúde, com os agentes comunitários da questão ambiental, no caso de São Paulo, né? E você tem como construir, e tem a ver também com as próprias demandas dos projetos políticos pedagógicos, né? Então, se a gente tem, por exemplo, no município de São Paulo, já uma lei de orgânico na alimentação escolar, que prevê que até 2026, 100% da alimentação escolar vai ser orgânica, né? É evidente que nós não podemos pensar que a gente pode ter só a vinda de alimentos da agricultura familiar, que é a prioridade da compra da lei de São Paulo, mas nós também temos que construir esse consumidor, né? Nós temos que educar esse consumidor. E, para nós, a maior pedagogia é o aprendizado do cultivar, do plantar, né? Dentro da escola, de colher, de depois poder ter a possibilidade de ver o seu alimento colhido, preparado dentro da sua alimentação, e isso também ser estimulado que ele faça o preparo desse alimento, né? Então, é todo um ciclo que é a vida real, quer dizer, é você ter a condição de se conectar com essa percepção do que é um solo vivo, do que é plantar, do que é um alimento com vários sabores. Isso que até a Andréia estava colocando é uma questão muito séria, né? Sobre essa questão do padrão da produção da agricultura familiar e, sobretudo, também da produção orgânica, que não tem forma de produção, né? Não tem banana a 12 centímetros e tudo mais, mas você tem ali a condição de mostrar para a criança, desde cedo, que existe um ciclo da natureza, que existe sazonalidade, ela vai aprender na prática, né? Ela vai entender, ela vai olhar ali. E quando a gente vê a situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de um sistema de sindemia, né, global, que passa pela questão de obesidade, a questão de desnutrição, a questão climática, não tem mais como a gente prescindir o espaço de uma escola para ter uma produção que suplemente a alimentação escolar. E esse é um dos pontos que está colocado na Lei dos Orgânicos. Então, o papel passa a ser um papel de aprendizado que a escola faz internamente. O que a gente almeja é que isso seja um espaço não só do plantio, mas também e que isso está previsto no plano de ação da Lei dos Orgânicos, mas também de possibilidade de vislumbrar práticas de permacultura urbana, uso de água
cisternas, a questão de compostagem, a questão de energia solar, tudo isso sendo praticado para que a criança entenda o que é sustentabilidade de fato naquele ambiente que ela convive a maior parte do tempo. E que ela aprendendo ali, ela leva para a família. Né? E quiçá, o ideal seria o sonho, né, de que essa escola pudesse também se abrir, e muitas escolas fazem isso, né, tem contraturno, nos finais de semana se abre, os pais participam de mutirões nessas hortas, participam de mutirões de construção dessas melhorias, dessas práticas de permacultura. Tudo isso é muito possível. A gente vê aí, a gente outro dia teve aí, através do doutorado do nosso integrante do Kairos, que é o Guilherme Reis Ranieri, que é um grande especialista em plantas alimentícias não convencionais, e ele viu um estudo aí das Filipinas, que é incrível como eles trabalham, como eles têm produção efetiva dentro da escola de alimento. Né? E tem produção de mudas, de sementes, as crianças aprendem na prática isso, obviamente que elas não são trabalhadoras braçais desse processo, elas são agentes que estão ali aprendendo e que têm ali participação de pais, a participação da comunidade, participação de pessoas que são remuneradas para fazer essa implantação, mas de fato, a gente tem aí um exemplo até do Paraná, da Casa da Videira, que teve uma experiência de que em 300 metros quadrados conseguiu produzir 4 toneladas de alimento ano. Então, isso não pode ser prescindido, isso é uma coisa muito significativa. Né? Então, dizer assim que também tem exemplos muito interessantes nesse tempo de pandemia, de como a gente pôde... a gente tem um projeto, o Instituto Kairos atua junto com a Prefeitura de Jundiaí, numa horta municipal que abastece toda a alimentação escolar, com plantas alimentícias não convencionais e hortaliças mais comuns orgânicas, né? E que fez durante a pandemia todo um trabalho de orientação para os professores para que, ao receber esses alimentos que estavam indo para cestas, que estavam indo para as famílias, as mães, as famílias pudessem usar da melhor maneira possível esses alimentos, né? E aí você tem coisas incríveis, punks chegando em casa, né? Porque uma coisa é no ambiente escolar, outra coisa é chegar em casa, né? Como é que é preparado, como é que é tudo isso. E tem, assim, foi um processo muito lindo que a gente viu. Ao mesmo tempo, o Jundiaí tem avanços muito grandes nessa questão pedagógica, como a Nájila falou, tem um trabalho muito grande nesse tempo todo, fez um trabalho de desemparedamento também das escolas, né? Levar a criança para fora da sala de aula, né? Para entender, para conviver melhor com a natureza, entendendo que tem um fator emocional e mental das crianças que ficou muito abalado, né? Durante a pandemia, e que precisava ser acolhido e cuidado, né? E realmente esse convívio com a natureza resgatou muito isso, né? Foi curativo esse processo, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente trata, que é bem possível. É evidente que os professores, como a Nájila bem falou, precisam aprender isso. Isso precisa estar no currículo, isso precisa estar na formação da pedagogia. É preciso que isso seja abordado como um processo dentro da Secretaria de Educação, como parte integrante desse processo educativo, né? Não como uma coisa assim que não fica muito bem engajada, articulada. Aqui em São Paulo, a gente criou uma rede de escolas e articulada com a comunidade, chamado Rede de Viveiros de Punk, para difundir essa horta biodiversa, que é um conceito também diferenciado, né? Mas difundir a horta biodiversa de muito mais fácil manejo, muito mais fácil de ser cuidada dentro da escola, e para que possa difundir essas hortas nas escolas municipais. E, obviamente, a gente precisa de um insumo fundamental, que depende também de apoio de política pública, que é a compostagem na escola. Mas isso aí só isso aí já daria uma live, não vamos entrar nesse tema. Agora, bom, acho que da primeira pergunta é isso.
Obrigada. E, Ana, agora a gente está chegando ao final, tem mais uma pergunta para a Ana, e depois a gente vai para as perguntas do chat. Eu queria, então, falar que a surpresa que a gente tem agora é o sorteio de um livro. Quem tiver interessado, o pessoal aqui do chat vai colocar um número de um WhatsApp para vocês entrarem nesse grupo, e o pessoal vai, então, fazer esse sorteio amanhã. Tá? Então, quem tiver interessado, de novo, entra nesse grupo aqui, desse número que vai ser colocado no chat, e aí você vai concorrer ao sorteio de um livro, de novo, esse livro aqui, Alimentação Escolar, como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável. Ele está muito lindo, a gente elaborou assim um desenho lindo, que ele realmente mostra essa escola aqui que a gente está discutindo, essa escola do futuro, que escola que a gente quer, tudo integrado, uma horta bonita, onde a família também participa, e o agricultor chegando. Então, a gente acaba abordando todos esses temas. E aí o resultado sai amanhã. Então, vamos participar. Por favor, aqui o pessoal que está auxiliando, peço para colocar um número aqui no chat. E Ana, só antes de eu fazer a próxima pergunta, eu sei que a gente já está com o tempo curto, mas você falando dessas habilidades aí da horta, né? Eu fiquei pensando, eu sempre falo para os meus filhos, eu adoraria ter aprendido costurar, elétrica, mecânica, sabe? Bom, cozinhar, horta na escola, são essas habilidades, e a gente pode aprender todas as matérias, né? Os curriculares a partir dessa prática, né? Exato. E eu acho que é isso que a gente está falando, alguma coisa que seja mais concreta, mais experiencial. Exato. E tudo, né? Isso. Porque a criança vai aprender todas as informações, matemática, ela pode aprender tudo dentro de uma prática da vida real, né? Que vai tratar de uma questão tão fundamental para a saúde dela, que é a própria alimento. E se ela não experimentar essa diversidade dentro da escola, ela vai experimentar onde? Quem que vai transmitir isso? Quem que vai transmitir esse valor? Quem vai possibilitar que ela tenha acesso a isso? Somente a escola, gente. Não tem outro lugar. E aí eu estou vendo aqui no chat o professor Leandro, que foi nosso companheiro aí no capítulo, ele está dizendo aí uma coisa muito real, que as plantas alimentícias não convencionais, essas biodiversas, elas trazem uma memória afetiva nas famílias. E isso traz um resgate muito importante da questão do preparar, do cozinhar junto, coisas que a gente conseguiu aí retratar no programa Sabores da Agricultura Familiar, que a gente fez o ano passado, contando um pouco como que chegava aí durante a pandemia, como que chegou alimentos da agricultura familiar e de orgânico em especial, naquele momento em que São Paulo estava distribuindo as cestas para todas as famílias, né? Mais de 1 milhão e tanto de cestas, e que teve a maior compra da agricultura familiar o ano passado. Mas eu quero... Você tem uma pergunta, né? Posso falar? Quer que eu faça a pergunta? Ana, então, assim, a Ana ela queria, e achei muito interessante ela trazer um pouco o tema da cultura de paz, né? E como que a gente pode, parece que ela está estudando, fazendo curso sobre isso, e ela teve, então, não que ela teve esse insight, mas ela fez questão de trazer isso, como que a gente pode trabalhar a cultura de paz dentro da escola, para que os professores, os alunos tenham uma interação mais gostosa, mais positiva, não só entre eles, mas também uma consciência maior com tudo que os rodeia, né? Nesse mundo do que a gente está falando, desses desafios, qual o nosso papel, qual o papel de cada estudante nesse mundo que a gente quer transformar, nesse mundo mais consciente, mais resiliente. Então, conta para a gente, Ana, como que a gente pode, então, inserir esse tema da cultura de paz nesse tema que a gente está conversando aqui? Em tempos de guerras, né, que nós estamos vivenciando, nada mais importante do que a gente lembrar que essa paz ela depende de uma construção e de uma internalização individual, né? É cada indivíduo que constrói a paz a todo momento, né? Da sua forma como lida consigo, com os outros, com o ambiente. Esse é uma questão que não tem, que é uma vivência que a gente tem que aprender, enquanto seres humanos, a ter empatia pela vida, né? E eu fui resgatar aqui o manifesto de 2000, né? Que fala de uma cultura de paz e não violência, e que trata de respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender,
preservar o planeta e redescobrir a solidariedade, isso nos anos 2000. Em 2005, a gente teve a implantação da UMAPaz, da Universidade Municipal de Paz, no município de São Paulo. É incrível como São Paulo tem 25% do território, ninguém sabe, poucas pessoas sabem disso, né? 25% do seu território hoje é agrícola, né? Da agricultura rural, né? Agrícola não, mas da rural, e que tem bastante agricultores que foram mapeados pelo o mapeamento que teve Sampa Mais Rural. Se vocês colocarem no site aí Sampa Mais Rural, vocês conseguem vislumbrar e ver esses agricultores mapeados. E tem essa Universidade Municipal de Paz, que trata de, além desses temas aí da cultura de paz, que trabalha o lado emocional, sentimental e tal, ela também trabalha com essa questão da sustentabilidade socioambiental e a questão da agroecologia, difundindo as práticas e tudo mais, né? E aí eu queria só trazer, porque o mundo está discutindo isso, e ao mesmo tempo, assim, então como que nós vamos fazer essa mudança interna e essa predisposição a ter empatia pela vida? Como é que a gente vai se reconectar com a questão ambiental? É preciso que a gente se reconecte com a gente mesmo, né? Com a questão interior, entendendo que nós temos uma potência de transformar tudo que a gente quiser, de destruir também, mas de transformar para o positivo e construir, nós temos uma possibilidade infinita, né? Então, e a gente sabe que no momento de crise, né, tem até uma fala aí, que, nossa, no momento de crise a gente se une e a gente entende muito melhor, né, as complementaridades, né, que nós somos, fazemos parte, estamos todos envolvidos no mesmo barco, né? Então, é preciso que a gente ache soluções de forma conjunta. Então, eu queria dizer assim que, por exemplo, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aquela Agenda 2030, ela trouxe aí os 5 P's que reúnem aqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre, assim, nessas áreas, pessoas, planeta, né, a prosperidade, as parcerias e a paz, né, que é um conjunto de metas dentro desse contexto. E aí umas ONGs, um movimento aí da sociedade civil propôs a questão da empatia pela vida, como se fosse o 18º ODS, né, que seria exatamente você estimular a pessoa a empoderar e transformar de forma positiva, né, a sua vida, né, e tudo que a cerca, porque é aquela pedrinha na água, né? Você fala assim, nossa, não vai acontecer nada, mas uma pedrinha jogada, ela consegue fazer uma onda e vibrar, né? Então, eu queria só trazer aqui eu vou ter que ler aqui, porque tem uns depoimentos muito interessantes, porque a gente fala assim, mas qualquer escola pode aprender e pode aplicar, por exemplo, meditação, orientação sobre respiração. Parece muito simples, mas a prática é simples, mas o efeito é incrível. É incrível como as crianças, a partir de práticas como essa, conseguem ter foco, conseguem ter mais segurança, conseguem ter mais percepção da realidade, conseguem respeitar o outro, respeitar a si próprio. Então, são efeitos e que isso é totalmente possível para qualquer escola fazer. Hoje tem números no YouTube, no acesso, vou até pedir para ser colocado aqui os links de onde se pode acessar essas orientações práticas para se fazer isso, né? Até também sobre as orientações sobre as hortas com punk, vou pedir aqui para colocar no chat. Mas eu vou trazendo essa coisa de depoimento, porque acho que depoimento é muito legal, né? Falando assim, alguns depoimentos que eu vi, né? O programa ajudou, essa coisa da meditação, o programa ajudou em vários aspectos. Hoje eles são as pessoas, né? Professores observando que as crianças ficavam mais participativas, respeitavam os colegas e as opiniões opostas, sabendo expressar e reconhecer, identificar os seus sentimentos, e estão conseguindo lidar bem melhor com as perdas. Né? Não só os alunos, como a própria professora também se identificando, né? Dizendo que teve uma transformação.
que ela só tinha a agradecer, e isso aí é uma professora de Jundiaí, que também teve uma aplicação de um programa de educação emocional, né, pela Associação pela Saúde Emocional de Crianças, é um programa que foi aplicado lá em Jundiaí. Também há diversos depoimentos sobre o efeito para reduzir a questão do bullying, né? A questão de maus tratos entre as crianças, xingamento, e tudo isso com efeito bem expressivo, né? E, sobretudo, outros depoimentos também, quando se pratica a questão de mindfulness na questão alimentar, né? ou de prática de consciência alimentar, em que as pessoas passam a ter mais foco, entender o que é uma alimentação saudável, valorizar de onde vem o alimento, ter condições de entender que isso faz parte da sua saúde, promover a sua saúde com a boa alimentação e, obviamente, fazer escolhas mais saudáveis, né? Porque, efetivamente, o que a gente espera é que a criança aprenda e possa fazer escolha por si. Só para terminar, Tudo bem, Ana? nossa, caiu, socorro. Tela branca aqui, desesperada. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou vendo ninguém. Sim, Ah, tá. estamos te vendo. Estamos te vendo. Então tá, desculpa. Pode continuar te ouvindo. Então, só para terminar, a gente está fazendo parte, aqui o Kairos foi convidado pelo Instituto Maniva do Rio de Janeiro, e aí acabamos convidando também a Uma Paz e a Sinal do Vale, que é uma entidade do Rio de Janeiro, para integrar aí o Conscious Food System Alliance, que é uma aliança do Programa das Nações Unidas para o meio ambiente, né? E que é um programa que exatamente está trazendo esse propósito de disseminar essa prática de consciência, de internalização e de empoderamento das pessoas para transformar os seus ambientes, as suas relações de forma positiva, né? E como o sistema alimentar é tão importante na nossa vida, né? Como a Nájila bem colocou, que ele define a economia, tudo gira, né? Em torno dessa questão boa parte do sistema financeiro gira em torno de commodity, de alimentos, enfim. Então, como a gente traça o rumo entre todos esses players e esses atores para construir sustentabilidade, porque é evidente que esse sistema, como já foi colocado aqui, precisa mudar. Está evidente, né? Temos aí mudança climática, guerra, a questão da sindemia, né? Nutrição, fome. Então, é preciso a gente arranjar vidas, né? Então, há esse movimento que a gente está fazendo parte, que a gente espera aí poder fazer uma articulação forte aí com todos os atores para a gente trazer e introduzir essas práticas na escola. Então, vou pedir, reforçar aqui o pedido para colocar alguns contatos. Já colocamos. Tá. E aí eu quero terminar com 2 frases inspiradoras para a gente encerrar aqui. Uma sobre alimentação e promoção da saúde, que é da nossa grande mestra, até já estou com a André aqui chorando, igual a Rosana, porque ela estaria aqui já centenária, né? Mais de 100 anos, ela partiu um pouco antes de fazer 100 anos, mas ela deixou aqui esses pensamentos, esse trabalho dela de construção do pensamento agroecológico, que é tão necessário, né, para a gente encontrar saída. E ela diz o seguinte: o homem somente terá saúde se os alimentos possuírem energia vital. Os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. As plantas somente serão saudáveis se o solo for saudável, né? Então, ela faz a seguinte fórmula: solo sadio, planta sadio, homem sadio. Então, ela dizia sempre: a nossa vida depende do solo. O solo não é alguma coisa que ele tem que ser construído, ele é parte, ele é a pele, ele é a essência da construção
da nossa sobrevivência. Então, se a gente não conseguir entender isso, a gente vai entrar num declínio, né, muito mais difícil. Ele está ainda, ele é permeável, ele aceita todas essas alterações e ele acolhe, né, como a natureza sempre acolhe, mas ela é finita e a gente precisa, porque o planeta continua, quem pode não continuar aqui somos nós, né, enquanto espécie. E vou terminar outra frase inspiradora, que é a frase do Dalai Lama, aquele mestre budista, que diz o seguinte: se todas as crianças de 8 anos fossem ensinadas a meditar, eliminaríamos a violência do mundo em apenas uma geração. Só para a gente entender o poder que tem. Então, duas coisas que estão à disposição de qualquer ser, entendeu? Desde que aprenda, desde que tenha esse acesso, que possa entender o poder que tem dentro dele e a gente ativar isso. E isso tem que ser aprendido na escola, assim como alimentação saudável. Então, quero agradecer aqui, deixar essa fala de esperança, porque eu só vivo movida a muita esperança. Então, dizer que a gente tem uma oportunidade muito grande de levar reflexões importantes nesse momento, e estamos aí abertos com os educadores, os cuidadores e todos os gestores públicos nessa frente. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, querida. Eu sempre também tive essa ideia de que se todas as escolas tivessem 10 minutos de meditação e 10 minutos de alongamento por dia, a gente não teria já, né, pelo menos, assim, acho que metade dos problemas do mundo já de doença, a gente já estaria, né, prevenindo. Bom, eu acho que a gente chegou ao fim, a gente acabou se estendendo, um papo extremamente interessante, atual. Eu acho que, né, se pudesse, a gente ficaria mais tempo aqui. Rosana, eu acho que a gente tem o quê? 1 ou 2 perguntas para compartilhar, e aí a gente encerra? Isso, a gente tem aqui uma pergunta, acho que 2 perguntas para a Mariana, né? Posso fazer, Mariana? Está aqui? Estou Então, é aqui. Qual o papel do poder público, né, nesse processo, ações concretas para essas problemáticas? Na verdade, é o processo de incentivo, né, à educação da agricultura familiar e aos desafios da sustentabilidade. O papel dos gestores ele é tudo, né? Ele é fazer acontecer essa política pública, né? Eu acho que a gente teve, como eu falei um pouco, a gente teve enormes avanços do ponto de vista dos marcos legais, das regulamentações, né? Então, tem uma dificuldade muito, eu diria que no âmbito do governo federal, né? Um dos principais desafios é o aumento da atualização do orçamento, né? Porque as diretrizes do programa que estão aí organizadas nas muitas portarias, elas são muito boas, né? Mas não adianta ter boas diretrizes se não tem orçamento público. E na ponta dos gestores municipais, eu acho que é um desafio de compreensão mesmo, né? Do papel que esse programa pode ter do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, né? E na compreensão de processos áreas, né? Sustentáveis e saudáveis, porque ele é um dos poucos programas que tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, garantir uma alimentação saudável e, né, e renda para os agricultores. E o que a gente vê é que parece que não há uma atenção, sobretudo, dos gestores da educação. A gente tem uma impressão que, eu falo um pouco aí do lugar da militância, né, da segurança alimentar, se você pensar no âmbito federal, sempre houve uma interlocução muito boa com o FNE, né, para tratar do PNAE, e sempre houve uma participação ativa também do Ministério da Agricultura, de outros ministérios, mas dá uma impressão de que ainda não é uma prioridade para o setor da educação o tema da alimentação escolar, né? E a gente tem algumas complexidades também, que como o FNDE ele é uma instância de operacionalização de compra, ele é um fundo, né? É como se você estivesse comprando mais um serviço, então é a comida, ponto. Só que não, né? O PNAE é muito mais do que comprar comida, não é só a compra de um serviço ou de um produto. Então, acho que é entender o PNAE como prioridade, né? Entender o PNAE como um programa estratégico, dar devida atenção, né? Eu acho que a perspectiva da participação social ela é muito importante também,
né? A gente vê que a maior parte dos conselhos de alimentação escolar são instâncias meramente de aprovação de contas, né? Quando de fato poderiam ser instâncias de diálogo, de negociação com a sociedade civil, com os movimentos, com os agricultores, com os professores, com os estudantes, né? E não são, então, acho que a ativação dos conselhos de alimentação escolar também é algo que os gestores precisavam ter um pouco mais de atenção, né? E, assim, agora, nos últimos tempos, eu estou um pouco dedicada mais à alimentação escolar indígena, que eu acho que é um desafio aí bem grande que a gente tem também pela frente. Tem muitas novidades aí do ponto de vista normativo, né? Tem uma nota técnica que foi expedida pelo Ministério Público Federal, que possibilita a compra sem necessidade de que os produtores indígenas passem por processos de vigilância sanitária, de certificação, né? Que a gente sabe que é um grande dificultador de tudo isso, né? E ainda há um baixo conhecimento, né, dos gestores sobre essas possibilidades, né? Então, tem muito caminho aí para avançar. Só se você me permitir, eu queria complementar, Mariana, porque essa questão dos gestores me toca profundamente. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre a interpretação da legislação pelos gestores, os secretários de educação aqui na região metropolitana de Campinas, e é baixíssimo o entendimento deles sobre a lei e o interesse, né, sobre a lei. Então, é uma questão que, onde a gente puder falar sobre isso, a gente tem que falar, para sensibilizar, né, para fazer o entendimento acontecer, porque realmente não é um programa de recursos financeiros, ele já passou disso. Ele é um programa de 67 anos, ele acabou de complementar, de completar 67 anos, com muita história. E já foi um programa de suplementação de recursos financeiros. Hoje é suplementação à educação, né? Esta alimentação suplementa a educação de uma forma geral. É uma atividade pedagógica importante que acontece dentro da escola. E o secretário de Educação, principalmente, que são geralmente essas pessoas que são os gestores, né, mais próximos, não podem estar por fora disso, né? E usando esse programa de uma forma enganosa e não viabilizando financeiramente também a parte que cabe. Então, só me deu vontade de dar uma complementada na sua fala também. E dialogando aí com você também, Rosana, eu acho que tem ainda muito receio, muito medo por parte dos gestores de operar a compra direta da agricultura familiar, porque Sim. você tem uma quebra de paradigma, né? Porque você quando faz essa de licitação, a pessoa fala, mas como assim? Eu posso ser, né? Isso pode gerar ônus legais sobre a minha pessoa. E, na verdade, não é isso, né? É o entendimento de uma outra forma de compra que facilite realmente para o pequeno produtor, para o agricultor familiar. Sim, mas é uma quebra de paradigma, né? Que a gente vê que muitas vezes ainda não caiu a ficha, e muito menos ainda em relação à possibilidade da dispensa da certificação sanitária para os produtores indígenas. É uma novidade, né? Que é outra dispensa, é outra mudança de paradigma também, de entendimento. Com certeza. Obrigada. Só para complementar, agora fiquei um pouco instigada. Aqui, Mariana e Rosana e demais, a gente fez até uma audiência pública na Câmara para poder validar aquilo que já estava previsto da diferenciação da chamada pública. A gente teve que fazer uma audiência pública na Comissão de Educação, entendeu? Para validar o que já era previsto. Então, para poder fortalecer para os técnicos que estavam fazendo a compra terem mais segurança local, vamos dizer, um reconhecimento da Câmara. A gente teve que fazer um trabalho na OAB, fizemos um encontro com o Tribunal de Contas do município, com Corregedoria, com Procuradoria, para poder trabalhar esses pontos também. E também o entendimento daquilo que a André falava da qualidade orgânica, né? E o impacto que isso, e o serviço ambiental, e o impacto que isso causa, que traz, né, para toda a cadeia da produção até o consumo e a saúde das crianças. Então, isso é um trabalho constante, gente, com certeza, e a gente precisa fortalecer, e os CAIs, né, os Conselhos de Alimentação Escolar, os Conselhos de Segurança Alimentar Nacional, têm um papel fundamental, e principalmente quando os CAIs, para além de ser fiscalizadores da política do FNDE, também são construtores das políticas, né, ajudam na construção. Então, isso é bem... Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente tem essa articulação bem forte.
Ana, aproveitando que você está aqui com a gente, a Cláudia pergunta qual a entidade internacional que você falou que podemos nos inscrever, né? Na verdade, é o PNUMA, né? Aquele programa que trabalha com a questão ambiental da ONU, e, na verdade, a gente vai estar fazendo aí uma disseminação, uma divulgação para poder articular parcerias e difundir as estratégias aí de mindfulness a nível para as escolas, para os cuidadores, né? Então, pode deixar meu e-mail, de repente, eu posso passar aqui para você passar aí no grupo, e as pessoas podem entrar em contato comigo, anaflaviabadui@gmail.com. Eu pus aqui o PNUMA, também quem quiser ir lá e dar uma no COFS, é isso, Food System Alliance. E, Rosana, não sei, o que você acha de fechar com essa última fala aqui, numa pergunta que teve, da questão na verdade, dos 25%, não dos 30%? Ou se você... Eu estava até escrevendo para a Rayane aqui, porque, na verdade, são 30%, eu estou entendendo que ela está falando da compra da agricultura familiar, né? Acho que é isso, se não for, você corrige a gente aqui. Então, na verdade, não é questão de punição, né? A questão da implementação do programa de acordo com a legislação, né? Os 30% é o mínimo, você pode fazer mais, né? Compras com os recursos próprios do município para comprar mais da agricultura familiar, mas a questão não é punição, vai ter um ajuste no repasse seguinte do valor que o FNDE repassa para os municípios, ok? Mas a questão é potencializar essa compra, né? Nunca diminuir. Essa que é a questão que a gente tem implementado o tempo todo, ok? Fazer uma fala também em relação a isso, né? Como a gente trabalha muito lá na FIAM com essa perspectiva da exigibilidade política, social, a gente trabalha muito com defensoria e Ministério Público, um debate interno que a gente faz é que, como é uma novidade, né, a gente poderia ter, inclusive, como está estabelecido em lei, você poderia ter essa cobrança, né, isso poder até chegar a ser ajuizado e levar a uma obrigatoriedade legal, com multa e tudo, mas a gente entende que ainda tem um tempo de aprendizado aí em relação a tudo isso, então mais vale a gente incentivar essa compra do que a gente penalizar o município que ainda não dá conta de fazer, até porque são muitas as dificuldades para fazer isso acontecer também. Na verdade, a gente não penaliza o município, a gente penaliza o aluno que está na escola, né? Então, quando a gente faz uma penalização dessa, a gente acaba penalizando quem não vai receber uma alimentação de qualidade saudável, né? Exato. Então, esse caminho ainda para percorrer. Mais alguma? Não tem mais nenhuma, Flávia. Tá bom. Bom, mais uma vez, a gente colocou aqui no chat várias dessas informações, com as referências que a Ana Flávia quis compartilhar, o cupom para quem quiser adquirir o livro com desconto, também o grupo para quem quiser participar do sorteio, entrem no grupo e o resultado sairá amanhã. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a presença das convidadas, a organização do pessoal, a editora Menon, pela publicação do livro, aos participantes que nos assistem. Esse é um tema que seguramente, acho que a gente ainda vai estar organizando outros webinars para estar abordando outras questões vinculadas aí ao tema alimentação escolar. Tem uma última pergunta, mas para comprar com recurso próprio não teria que ter licitação e as compras da agricultura familiar? Não entendi a pergunta, mas para comprar com recurso próprio não teria que ter licitação? E as compras da agricultura familiar é por chamada? Não, mas você pode fazer uma compra por chamada pública da agricultura familiar, indicando um recurso do município, um recurso próprio, ok? Na verdade, a chamada pública é uma forma simplificada de licitação. Foi criada exclusivamente para simplificar, para facilitar essa imediação com o pequeno produtor, com o produtor de mais baixa renda, com menos acesso a essas informações amplas que os grandes produtores têm com muita facilidade, né? Paga a gente para viver pesquisando processos licitatórios. A chamada pública direta é redirigida a um determinado público. Isso. E tem todos os critérios, assim, quase como que uma licitação,
ela é muito bem estruturada, rígida, tem que, né, cumprir com uma série de requisitos aí também para poder participar da chamada pública. Até Bom, porque nós estamos lidando com recurso público, né? E precisa ter esse controle, o controle social dessa destinação. sim. Bom, pessoal, agradeço a todos, a todas que nos assistem, meninas da bancada, é um prazer bater esse papo com vocês. Seguimos em frente. Muito obrigada, gente. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Até Tchau, o tchau. próximo. Obrigada. Até a próxima. Ana Flávia, por essa esperança, essa alegria. Obrigada. Tchau, querida. Flávia. Beijos, Rosana, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, obrigada, Ana. gente. Tchau.